E hoje nós vamos fazer o acesso ao nosso Edge Firewall, né, e começar a nossa configuração. Vamos lá. Primeiro vamos abrir a nossa estação, vamos abrir a nossa máquina do Edge. Depois vamos fechar isso aqui. A gente não vai precisar disso aberto. Isso aqui pode minimizar. A gente pode trabalhar com a tela cheia aqui. Beleza? E aí a gente vai ter aqui a nossa máquina para trabalhar. Enquanto o nosso Windows começa, nossa próxima tela, nós vamos ter uma visualização em relação ao Edge. São as primeiras configurações, onde a gente vai criar o usuário, onde a gente vai botar senha. O Edge ele trabalha de duas formas diferentes. Assim que carregar, a gente vai conseguir visualizar de melhor, né? Então, vamos lá. Bem, Internet Explorer. Como eu já havia falado antes, né, o Edge trabalha em HTTPS, né? Então, para acessar lá, você vai ter que usar HTTPS. E o IP que a gente deu pro Edge. Mas a porta, né? Não pode esquecer a porta 10443. Sem essa porta o Edge não vai abrir para vocês. Beleza? 192 aqui, 2 pontos, não, um ponto só. Certo? Aí aqui a gente vai clicar em continuar e aqui a gente vai ter o bem-vindo do nosso Edge Firewall. Aqui é bem simples, como tudo no Edge, na verdade, né? A gente escolhe o idioma, a área. Achei! Viu? Demorei, mas achei. Então, América São Paulo, por causa do fuso, a gente não pode deixar de colocar o fuso certinho, porque senão a gente pode ter problema com as máquinas, entendeu? Então, a gente vai aceitar os termos do Edge. Ele vai perguntar aqui se você já tem uma cópia de segurança, se por acaso você já instalou o Edge em uma outra ocasião, né? E se você tiver, você marca sim. Ele vai perguntar o caminho de onde está o Edge, e você com o pendrive você consegue fazer a recuperação do sistema em um instalar de dedos. Mas como a gente não tem a nossa primeira instalação, bora lá. Essa tela aqui ele vai pedir as duas senhas. A senha web admin, que vai ser a nossa administração via browser, né, navegador. E a senha SSH, para que se a gente precisar fazer um acesso via SSH, se precisar fazer qualquer configuração via PUT, a gente consegue fazer também por aqui. Mas na verdade eu confesso para vocês que eu nunca precisei usar a senha PUT. Você pode usar a mesma senha para poder logar. Então, vou botar a senha, certo? Bota, repete, beleza? Avançar, cadastrou a senha. Nessa tela aqui é uma tela muito importante a gente fazer algumas observações. Aqui você consegue moldar como o seu firewall vai se comportar. Se ele vai comportar sem o uplink, né? Se ele vai trabalhar só como um firewall de rede, se ele vai trabalhar como bridge ou como roteador, certo? Na grande maioria dos casos nós vamos usar a opção roteador, né? Por que roteador? Porque a gente vai estar servindo internet, né, e fazendo controle de banda desse acesso. Então ele vai entrar no modo roteador.
A nossa placa vermelha é a nossa placa de uplink, é a placa onde a gente vai estar fazendo download, né, das informações, toda parte de acesso da internet. Então, falou em interface vermelha, zona vermelha é zona de acesso à internet. São as placas que vão ser responsáveis para que o nosso gateway acesse a internet e depois repasse, né? Então é importante que você entenda primeiro o seu cenário. Se você tem aqui uma rede DHCP, se o teu IP é estático, se a tua banda larga é móvel, PPPoE, né? E assim por diante. Então hoje nós vamos configurar no modo DHCP, embora não tenha muita diferença para os outros modos. O conceito é o mesmo, a diferença é a forma de comunicação com a internet, né? Como o DHCP ele vai receber essas informações de um outro gateway, né? de uma outra forma, né? Através do protocolo DHCP. O estático é quando você tem uma banda larga de rádio, né, que você já recebe um IP fixo, então você coloca ele como o IP estático e configura ela já com IP estático, entendeu? Mas assim, é muito difícil a gente usar essa parte como estático. Tem também a banda larga 3G e 4G, que são novas agora, né? Você agora pode também instalar um chip e então tá usando nesse sistema. O PoE é aquele que a gente já sabe, né? PoE, PoA, ele funciona nas duas formas, trabalhando aqui como PoE. E o modo analógico a gente nem usa mais esse tipo de conexão. Mas então, bora lá. A próxima fase. Então nós temos aqui a nossa interface, né? Aqui é onde a gente escolhe qual tipo de interface a gente vai trabalhar. Como eu tenho uma única placa, ele segmenta a rede para gente, onde a faixa laranja é responsável pela parte acessível da rede, né? Vamos supor, você tem uma máquina aqui que ela vai precisar ser feito acesso remoto, uma DMZ, um tipo de configuração diferenciada, e tu vai lá e bota na rede laranja, né? A rede azul normalmente o pessoal usa para clientes Wi-Fi, né? O cara vai botar um Wi-Fi na rede, então ele segmenta toda a parte que tiver Wi-Fi, vai trabalhar dentro do segmento azul, né? E o segmento laranja é para rede convencional, rede normal. Eu costumo usar segmento laranja para poder segmentar a minha rede, mas isso também não tem critério muito coisa, só mais para facilitar mesmo, né? Então é bem legal também. Aqui é um esquema muito importante. Se você reparar na nossa zona verde, ele já deu o nosso IP local, tá vendo? E o que acontece? Como ele trabalha por zonas, você pode criar placas de redes virtuais para que ele trabalhe. Por exemplo, você tem uma única placa de rede, mas você tem 3, 4 redes na tua estrutura. E você precisa muitas das vezes trabalhar com outras redes e as redes não se falarem ou se falarem, entendeu? Então, como que você faz isso? Aí você vai vir aqui e você coloca a rede que você estaria pretendendo usar, né? E aí você indica qual seria, né, essa máscara dessa rede, tá? Para ele poder fazer esse gerenciamento. Uma vez feito isso, quando você pingar para o teu gateway, ele vai responder por esses dois IPs, beleza? Então assim, é bem legal essa parte, né, de interface aí, que a gente vai poder tá trabalhando
de maneira muito legal, né? Então aqui na interface verde nós temos a internet, a placa 0, né? Nós temos a placa 0 e na linha vermelha nós vamos definir a placa 1. Vamos alterar o nome do nosso gateway para GW1, né? Domínio local, vamos colocar o meu Borges TI. Beleza? Feito isso, a gente vai ter aqui, né, a nossa interface verde configurando. Desculpa que aqui é a laranja, tá? Aqui, ó, laranja. Então a laranja eu habilitei, mas a gente só tem uma placa de rede. Então vamos voltar lá. Vou botar aqui para mim. Estou acostumado a trabalhar com mais de uma. Então aqui a gente vai voltar novamente para poder ficar legal. GW1 Borges TI. E foi, né? A gente agora tem aqui a primeira fase concluída da configuração. Então vamos lá, recapitulando. Quando a gente inicia, ele aparece a verde, que é a nossa rede local, certo? A vermelha, que é a nossa internet, né? Laranja e azul, caso você tenha outros segmentos para poder trabalhar. Aqui nesse ponto ele pergunta qual é a nossa placa de rede que vai trabalhar na rede vermelha. Como a gente só tem duas placas, ele colocou a nossa ETH1 como responsável pela conexão. E uma vez que a gente está trabalhando via DHCP, a gente sabe que ele vai estar pegando essa configuração automática, então nós não vamos precisar fazer nada aqui, tá? Só terminar mesmo a parte de configuração toda automática que você vai estar recebendo e conectar até o final. Beleza? Vamos lá.